Primeiramente, um bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa matéria de funções trigonométricas. Só estava faltando a gente ver o conteúdo de função tangente, né? E é o conteúdo que a gente vai ver hoje. Eu espero que vocês estejam conseguindo aí com a ajuda do meu Bernoulli, com a ajuda dos exercícios. E sobre função tangente, a gente vai ver que ela não é tão diferente das outras, não. Só o comportamento da função que vai mudar um pouco. A gente tem a função tangente, ela vai se comportar da seguinte maneira. Se a gente for pegar a função tangente, ela é aquela reta lateral, né? Aquela reta, que eu digo lateral, aquela reta vertical, né? Em ambos ao lado do círculo trigonométrico, né? Então, se a gente for lembrar como a gente define a função tangente, a gente tem aqui, a gente tem o círculo trigonométrico. Nesse eixo aqui, a gente tem o seno, que varia no máximo de 1 até menos 1, nesse eixo. Dá para enxergar, né? Deixa eu... Temos o cosseno, que varia nesse eixo aqui, de menos 1 até 1. E temos a tangente. A tangente é essa reta aqui, ó, nesse lateral aqui. Essa é a reta da tangente. E os valores dela, ele vai até o infinito positivo e até o menos infinito positivo. Esses aqui que eu coloquei no quadro são os valores das imagens da função tangente. São os valores das imagens. Então, ó, para cosseno, você tem de menos 1 até 1, que é o que varia lá no gráfico. Se a gente tem a nossa função, ele varia de 1 até menos 1. O seno também. E a tangente? Como é que vai funcionar esse gráfico da tangente? O gráfico da tangente vai ser da seguinte maneira. Olha só. Você tem que... A função vai ser o domínio, que vai ser os reais, todos os números reais, só que tem pontos naquele quadro que a gente estudava em que a tangente ela não existia, porque a tangente a gente pode definir como o seno de um ângulo dividido pelo cosseno. E quando esse cosseno ele é igual a zero, quando esse cosseno é igual a zero, a gente tem que a função tangente ela não existe, porque não existe divisão por zero. Então, por isso que a gente coloca aqui no domínio, isso aqui, ó, são os números reais, menos toda vez que o cosseno for igual a zero, né? Π sobre 2 mais o período que ele vai se repetir. Então, ó, aqui o cosseno é zero e aqui o cosseno é zero. Então, é π sobre 2 e π. Por isso que a gente tira isso. No gráfico vocês vão entender melhor. Aí a gente tem aqui também, ó, que é uma função de x gerando uma imagem. E essa imagem, que é o φ de x, é a função tangente. Tá. Graficamente é isso aqui, gente. Olha que bonitinho. O gráfico ele pega lá do menos infinito, passa aqui no zero e vai para o mais infinito. Ele vai lá e se repete de novo. É uma função cíclica. Ele vai do menos infinito, ó. Se a gente começar aqui no ângulo zero, tangente de zero é zero. Por quê? Tangente de zero é zero, olha aqui, ó, no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, ó, tangente de zero é zero. Ah, tangente de 45 é aqui, ó, é igual a 1. Por isso que tangente de 45 é 1, porque é o seno dividido pelo cosseno. E conforme eu vou aumentando o valor da minha tangente de 60,
Tangente de 60 é raiz de 3. Olha só, se eu tenho raiz de 3 aqui em cima, raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Olha só, é 1 e quase outro completo. Então, por isso que na função tangente, ela tem esse comportamento diferente, porque ela também varia nos quadrantes. Se a gente lembrar lá a função tangente, ela é positiva nesse quadrante e negativa nesse quadrante. Positiva no terceiro quadrante e negativa no quarto quadrante. Lembrando que os quadrantes são montados assim, ó, segundo, terceiro quadrante e quarto quadrante. Esse quadrinho é um resumo de toda a matéria. Vocês estão conseguindo enxergar bem esse quadrinho aí? Não. Parece que está bem claro. Dá um feedback aí para mim depois, se estiver tudo ok, beleza? Então vamos continuar. Então, então, quais são as propriedades da função tangente? A função tangente ela é sempre crescente, ou seja, sempre ela vai ter aquele comportamento. Ela vem aqui embaixo, sobe e explode no infinito. O período da função ela é dado por π, não é 2π igual no seno e cosseno. É π. Por quê? Porque ela vai se repetir a cada quadrante. Ó. Pensa aí, ela sai do primeiro quadrante. Ela sai do primeiro quadrante. Vem aqui para o segundo quadrante, ela saiu do positivo e veio para o negativo, atingindo do mais infinito ao menos infinito. Aí, quando ela volta aqui, ela volta no positivo de novo. É como se ela repetisse o primeiro quadrante e voltasse. Por isso, a função tangente tem o intervalo como π. A imagem da função e o conjunto é o conjunto dos reais, ou seja, ela vai de mais infinito para menos infinito. E a função é ímpar, ou seja, significa que se eu pegar um valor de f de x, para achar seu correspondente, eu tenho que fazer igual a menos f de menos x. Não é igual à função cosseno, que é uma função par. Então, olha isso aqui, esse exercício. Ele fala assim, ó, determinar o domínio da função f de x é igual a tangente de x mais 3 e da função g, que é a função 2x mais... Para determinar o domínio, eu preciso falar que isso aqui, ó, esse conjunto de valores aqui, ele tem que ser diferente do intervalo desejado. Qual é esse intervalo desejado? Vamos aqui para o quadro que eu vou explicar melhor para vocês. Então, a primeira função a gente tem f de x, que é tangente de x mais π sobre 3. Então, tá. Vou apagar todo o quadro aqui. Me fala se vocês estiverem enxergando direito. Beleza? Então, a gente tem aqui... não dá para enxergar, não. A gente tem aqui a função f de x, que é igual a tangente de x mais 3. Aí, como é que funciona isso aqui? Eu tenho que falar que a função tangente de x mais 3 para ser domínio, ela tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Ou seja, x mais π sobre 3 tem que ser diferente disso.
Então, eu vou achar quais são os valores de x. Resumindo, é o isolar isso. Então, isolando x aqui, eu vou fazer π sobre 3, vai ficar x, que é diferente de quem? De π sobre 2 menos π sobre 3 mais k π. Certo? Aí, eu vou fazer, ó, x é diferente de π sobre 2 sobre π sobre 3, o que eu faço? MMC, né? 6 dividido por 2, 3, π. 6 dividido por 3, 2, 2, π, mais k, π. Então, meu x vai ser π sobre 6, tem que ser diferente de π sobre 6, mais k, π. Como é que eu determino o domínio, então? Então, o domínio dessa função vai ser definido os números reais, que são todos reais, menos esse intervalozinho, menos π sobre 6 mais k, π. Deu para entender? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, devia ter copiado ali. O próximo exemplo ele vai falar o seguinte. O próximo exemplo ele vai me falar o seguinte. Ele vai me dar tangente de 2x mais π. Então, a função g de x vai ser tangente de 2x mais π. Como é que eu vou achar o domínio dessa função? Eu vou achar o domínio dessa função fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, ó, π sobre 2 mais k π, ele tem que ser diferente de 2x mais π. O que eu faço? Isolo o x. Então, 2x tem que ser diferente de π sobre 2 menos π mais k π. Fazendo essa conta aqui, vai dar menos π sobre 2 mais k π. Isolando o x, vou passar os dois dividindo. Ó. Então, vai ficar x tem que ser diferente de π sobre 4 mais k dividido por 2 vezes π. Então, agora, o meu domínio ele já foi modificado no período. Ó. O domínio da função são os reais menos os reais menos π sobre 4 mais k sobre 2π. Este agora é o domínio da função. Então, eu vou entrar no GeoGebra de novo aqui com vocês, para vocês perceberem isso na função tangente. Todas aquelas outras transformações que a gente já tinha visto anteriormente, a gente consegue ver aqui. Ó. Se eu entrar no GeoGebra, em vez de pedir o seno, eu quero pedir o valor da minha tangente. Olha só como é que a tangente vai variando. Ela vai se repetindo, ó. Vem aqui. Por quê? É o espelhamento dessa reta aqui, ó, o comprimento dessa reta aqui. Ó. Tá vendo que sobe de uma vez, aí vem aqui embaixo. Olha, a função ela vai se repetindo. Isso é muito interessante, para a gente perceber
como a função ela se comporta. Deixa eu dar um pause. Então, olha aí. A função, ó, quando ela está passando nesse ponto aqui, ela está assumindo na tangente um valor negativo, ó, um valor negativo. Esse valor negativo, ele é colocado aqui nessa função, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Se eu traçar uma reta aqui, esse valor vai dar direto aqui nessa função. Esse valor aqui, exatamente esse valor. Eu não estou muito bom de cursor, mas é exatamente esse valor. Juan, se eu não conseguir enxergar a função tangente, o que eu posso fazer? A gente tem outra ferramenta que é o próprio GeoGebra. No GeoGebra, a gente vai ver o seguinte, espera que eu já vou mostrar para vocês. Estou abrindo aqui. Eu queria saber de vocês aí. Vamos lá, abrir meu GeoGebra. Eu quero saber de vocês, vocês estão conseguindo fazer os exercícios, estão conseguindo estudar, estão conseguindo andar aí com a matéria. Tá, olha só. Vou fazer a entrada com a função. A função vai ser tangente de x. Na função tangente de x, ele já me deu aí a função, como é que ela funciona no comportamento normal. Mas o que acontece se eu colocar agora, em vez de tangente de x, eu colocar tangente de 2x? Igual acontece na função cosseno e seno, ela vai se multiplicar por 2. Então, ela vai aumentar a velocidade dela, porque ela cresceria. São tangente de 2x e da inter. Eu vou colocar a função tangente de x só para a gente comparar. Tangente de x e da inter. Olha a função tangente de x em azul aqui, ó. Como é que ela é mais devagar, ou seja, ela está abaixo do valor. Quando aqui é 1, você tem aqui a tangente batendo quase em 2. Na função que eu coloquei tangente de 2x, quando aqui é 1, ela vai bater lá em cima. Por que acontece isso? Porque ela aumenta o valor com que a velocidade com que ela vai inclinar essa onda. E se eu colocar aqui mais 2, tangente de x mais 2, significa que eu vou deslocar essa função 2 unidades para cima, igual acontece no outro, ó, mais 2. Em vez dela começar aqui no 0, ela começa no 2. E se eu colocar menos tangente de x menos 1? Colocar menos 1, em vez dela começar no 0, ela vai começar no menos 1. E se eu alterar aqui o período? Colocar aqui, ó, mais π sobre 2. Π sobre 2. O que vai acontecer com minha função? Tirar aqui esse menos 1. Olha só, ela se deslocou horizontalmente. Quando eu coloco aqui positivo, ela se desloca para a esquerda. Então, essa função estava aqui, ela se deslocou para cá. Então, essa é a diferença, gente. A função tangente tem como diferença esse comportamento aí, que ela começa no menos infinito e mais infinito. Né? E as outras transformações aditivas, multiplicativas, aplicada à variável x, aplicada à variável k, dentro da função e fora da função, vai me dar esses mesmos tipos de transformação gráfica. Os mesmos tipos de transformação gráfica. Agora eu vou abrir o tempo restante da nossa aula para perguntas e vou encerrar a gravação aqui na nossa reunião. Então, ó, beijos.
e espero que vocês estudem bastante.